Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós iremos estudar a respeito das virtudes. O que são as virtudes, o que o Catecismo da Igreja nos fala sobre as virtudes, como nós devemos vivenciá-las, buscá-las, desenvolvê-las em nós. Para isso, nós utilizaremos os parágrafos do 1803 ao 1845. Mas antes de tudo, vamos dar início ao nosso encontro rezando. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as virtudes. O que é uma virtude? O Catecismo da Igreja nos diz que a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem, dar o melhor de si. O que é uma virtude? A virtude é uma disposição habitual, ou seja, é algo que eu faço habitualmente, é alguma coisa boa que eu pratico com insistência e persistência. Então, por exemplo, de tanto eu resistir às tentações da carne, na área da castidade, por exemplo, que é muito comum hoje em dia, de tanto eu resistir, de tanto eu evitar as ocasiões de pecado, de tanto eu evitar olhar para o que não devo olhar, eu vou desenvolvendo uma virtude, eu me torno uma pessoa virtuosa, eu me torno uma pessoa casta, eu desenvolvo a virtude da castidade. E desde já eu digo que aqui a diferença da virtude é para o vício. Então, os opostos são virtude de um lado, vício de outro. Virtude é algo bom que eu pratico persistentemente, insistentemente, com frequência. O vício é algo ruim, algo mal que eu vou praticando e que eu me torno, do qual eu me torno escravo. Não é isso que é um vício? Uma pessoa, então, ela começa bebendo, e quando ela vê, ela já se tornou escrava da bebida. Então, o oposto da virtude é o vício, o oposto do vício é a virtude, tá certo? Diz o Catecismo que é quando nós nos empenhamos em fazer o bem, em procurar e escolher aquilo que é bom, né? As coisas boas da vida. O objetivo de uma vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Então, quanto mais eu desenvolvo as virtudes, mais eu vou me assemelhando a Deus, porque Deus é o Pai de todas as virtudes, Ele é perfeitíssimo, Ele é, como dizem os santos, Ele é o sumo bem, Ele é a perfeição. Então, quanto mais eu desenvolvo aquilo que é bom, mais a imagem e semelhança de Deus em mim vai sendo retomada, vai sendo resgatada. E aí nós temos as virtudes humanas. Lá no parágrafo 1804, nós vamos encontrar então essa descrição das virtudes humanas. O que são as virtudes humanas? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela tem facilidade para fazer o bem, né? Então a pessoa ela já tem uma disposição a fazer o bem em alguma área da sua vida, né? Isso é uma virtude humana. E é claro, depende também do esforço, obviamente, dela em desenvolver essa virtude, em praticar o bem, né? As virtudes morais são adquiridas humanamente. Isso a gente chama de virtudes morais. Elas são adquiridas humanamente, ou seja, com o nosso esforço. É fruto dos atos bons, né? Fruto dos atos bons. Nós vamos tendo uma vida virtuosa, moralmente falando, quando nós nos empenhamos em fazer esse bem. É um esforço humano para entrar em comunhão com o divino. Olha, então, uma virtude, por que a gente fala que é uma virtude humana? Porque até então tem a nossa disposição, enquanto seres humanos, em buscar aquilo que vai fazer bem, aquilo que é o correto de se fazer. Depois nós temos as virtudes cardeais. O que são as virtudes cardeais? São aquelas em torno das quais outras virtudes vão se aglomerando, né? Então ela atrai para perto de si outras virtudes, né? Então vamos citar algumas delas, são a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. Essas seriam então as virtudes cardeais.
Agora nós vamos falar sobre cada uma delas de uma forma resumida. O que é a virtude da prudência? O catecismo diz que a prudência é aquela que discerne pela razão o que é bom e para o bem e saber como melhor realizá-las. Então, diante de uma situação, a prudência me diz o que realmente é bom, o que é verdadeiramente reto, o que é verdadeiramente correto de se fazer. E qual a melhor forma de eu conseguir realizar aquela boa obra. É a regra certa da ação. É a regra certa da ação. Ela que vai me dizer exatamente o que eu tenho que fazer. Ela conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que vai, então, conduzir as outras virtudes. Então, dentro das outras virtudes, eu vou utilizar a prudência para saber o que é bom, para saber o que é reto. O homem prudente segue o juízo reto da consciência. Então a consciência a gente sabe que é a voz de Deus dentro de nós. Então o homem prudente é aquele que vai obedecer a essa voz da consciência, que é a voz de Deus. Por ela, pela prudência, nós aplicamos os princípios morais a situações particulares e superamos as dúvidas sobre o bem e o mal. Certo? Então, basicamente é isso. A prudência vai nos mostrar o que é certo de se fazer e de que maneira fazer aquilo. Okay? Qual é a melhor forma de nós realizarmos aquilo. Depois nós temos a outra virtude cardeal, que é a virtude da justiça. Diz o catecismo que ser justo é a vontade constante de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido, dar aos outros o que é justo, sem exageros ou diminuições. Então, ser justo é você dar a quem merece aquilo que é justo, e não dar nada a mais do que é justo e nem a menos. Então, se a pessoa merece receber um salário mais alto, então, aliás, um determinado salário, então você dá aquele determinado salário. Você não vai dar nem um salário menor e nem um salário exagerado. Justiça é isso, dar aos outros aquilo que lhes é devido. Ok? É o que vai acontecer conosco quando nós formos julgados. Será dado a nós o que é devido. Então, se você viver uma vida justa, uma vida sincera, sem ser conhecido, ninguém te conhece, mas Deus te conhece. Lá na eternidade você vai receber o que é devido a você. Depois nós temos a virtude da fortaleza. O que é fortaleza? Ela dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na prática do bem. Dá força para vencer as tentações e viver moralmente bem. Força para superar as perseguições e provações. Dispõe a pessoa a aceitar morrer pela justiça. Então a fortaleza é aquela virtude que vai nos dar força diante das provas, diante das tentações, diante das tribulações. A gente vai conseguir desenvolver essa fortaleza para vencer, a ponto de, se necessário, dar a nossa vida por Cristo. Então ela é também uma virtude cardeal, porque ela agrupa outras em seu redor. Depois nós temos a virtude da temperança. O que é a virtude da temperança? A temperança, segundo o catecismo, ela modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Ou seja, a temperança é o equilíbrio, é utilizar as coisas segundo a medida certa, nem exagerar no uso das coisas terrenas e também não cair no outro extremo de negar as coisas. Então, nós temos que ter um equilíbrio. A temperança é o equilíbrio. Nós precisamos pedir a Deus esta virtude do equilíbrio, para nós não sermos pessoas que causam até escândalo, porque uma pessoa destemperada, desequilibrada, ela acaba causando até mesmo escândalo na própria igreja. Nós temos que pedir a Deus equilíbrio na nossa forma de ver as coisas, na nossa forma de, por exemplo, nos alimentar. É importante buscar um equilíbrio para aquilo que é realmente bom para a nossa saúde em todas as áreas da nossa vida. Você que é casado, você que tem uma vida sexual com a sua esposa ou com seu marido, você precisa ter um equilíbrio também para não cair em distorções naquilo que foge à vontade de Deus. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos. Então, a vontade vai dominar os instintos. Nós, seres humanos, somos cheios de instintos, porque somos também de carne e osso, mas nós temos que deixar com que a razão domine os nossos instintos.
para a gente não fazer tudo aquilo que a gente sente, porque se nós dermos vazão a tudo aquilo que a gente sente, o mundo está perdido. Mantém os desejos dentro dos limites da honestidade, certo? Então, os desejos, a gente pode ter desejo, mas tem que ser um desejo conforme a verdade, conforme o bem, conforme a justiça. E esse dom da temperança, ele mantém os desejos na medida exata. A pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar por suas paixões, refreando os seus desejos. Certo? A pessoa equilibrada não se deixa levar pelos apetites sensíveis, mas ela põe em ordem todos os seus desejos e todas as suas paixões para viver uma vida reta. No Novo Testamento, essa virtude é chamada de moderação ou sobriedade. É muito comum a gente encontrar nas cartas, né, dos apóstolos aí essa chamada moderação ou sobriedade. É a mesma coisa, é você ter o equilíbrio, tá bom? Então, resumindo, o que é uma virtude? Virtude é um hábito, né, que você tem para fazer o bem. Né? Você está decidido a fazer o bem numa determinada área, num determinado aspecto da sua vida. Você desenvolve uma virtude. Depois nós temos as virtudes humanas. Então as virtudes humanas é um esforço humano em querer fazer o que é certo. E depois, por fim, nós temos então as virtudes cardeais, que tem esse nome porque elas agrupam em torno delas outras virtudes, que são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Tá certo, pessoal? Então hoje nós falamos sobre as virtudes, o que é virtude e quais são as virtudes cardeais. No próximo vídeo nós falaremos sobre outros tipos de virtude, umas virtudes teologais, a relação da virtude com a graça de Deus e daí por diante. Tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Fique com Deus. Nós encerramos aqui o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a nossa próxima videoaula.